Boa noite, gente. Meu nome é Tatiana, sejam muito bem-vindos. Eu estou aqui meio que estreando aqui, recebendo, fazendo a recepção de vocês. Sejam todos muito bem-vindos no grupo Irmãos do Caminho. Hoje nós temos a nossa querida Vânia Borges, que vai nos trazer a palestra pública Tema Orgulho e Preconceito. Antes de começar a palestra, nós vamos falar das atividades da casa e fazer uma leitura preparatória, tá bom? Então, vamos lá. Arabella, você pode falar das atividades? Aos domingos, a gente tem a evangelização infantil, a partir das 9 horas. E, paralelo a essas aulas, a gente tem o encontro com os pais, o estudo com os pais. Segunda-feira, a gente tem aqui uma reflexão de meia hora sobre o Evangelho segundo o Espiritismo. Quem quiser participar, é só chegar aqui na casa a partir das 19h30, até às 20 horas. Aos sábados, temos o estudo sistematizado da doutrina espírita, introdução e integração à casa, a partir das 17 horas até as 18h30. Segunda-feira, temos o estudo remoto do livro A Gênese, a partir das 20 horas. Alguns dias da semana, segunda, terça, quinta e sexta, a gente tem o funcionamento do Bazar Beneficente nas salas 216. Para consultar, para confirmar os dias de funcionamento, é bom consultar esse telefone que está ali, 99884-2898, que depende da disponibilidade dos voluntários. Na primeira quarta-feira do mês, a gente tem uma atividade Chocolate Fraterno, que as pessoas que quiserem participar, essas atividades todas estão abertas para qualquer um participar. A gente vem aqui nessa sala a partir das 20 horas, traz um lanche, traz um chocolate fraterno, faz uma prece aqui, uma preparação, e vai lá para a UPA de São Sebastião para distribuir o lanche e esse chocolate fraterno, além de mensagens edificantes. É uma atividade muito gratificante e é ótimo participar dela. A gente tem também, na primeira e na terceira quarta-feira do mês, o projeto Almofadas do Coração, a partir das 14h30 até as 17 horas, onde voluntárias vêm aqui nessa sala, puxam as máquinas que estão escondidinhas ali, e a gente produz almofadas em formato de coração, que são doadas para a rede feminina de combate ao câncer e para o hospital lá da Asa Norte, o HUB. Alguém quer fazer a leitura preparatória? Quer fazer? Até aí. Pode falar. Isso. Faça a leitura. Então, é a civilização e reino de Deus. Interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus lhes respondeu: não vem o reino de Deus com aparências exteriores. Então, quem falou foi Lucas, capítulo 17, versículo 20. A Terra de hoje reúne povos da vanguarda na esfera da inteligência. Cidades enormes são usadas, a feição de ninhos gigantescos de cimento e aço por agrupamentos de milhões de pessoas. A energia elétrica assegura a circulação da força necessária à manutenção do trabalho e do conforto doméstico. A ciência garante a higiene. O automóvel ganha tempo e encurta distâncias. A imprensa e a radiotelevisão interligam milhares de criaturas num só instante, na mesma faixa de pensamento. A escola abrilhanta o cérebro. A técnica orienta a indústria. Os institutos sociais patrocinam os assuntos de previdência e segurança. O comércio, sabiamente dirigido, atende ao consumo com precisão. Entretanto, estaremos diante de civilização impecável?
À frente desses empórios resplendentes de cultura e progresso material, recordemos a palavra dos instrutores de Allan Kardec, nas bases da codificação do Espiritismo, perguntando a eles por que indício se pode reconhecer uma civilização completa. Por meio da questão número 793, constante de O Livro dos Espíritos, deles recolheu a seguinte resposta: reconhecer-lhe-eis pelo desenvolvimento moral. Credes que estáis muito adiantados, porque tendes feito grandes descobertas e obtido maravilhosas invenções. Porque vos alojais e vestis melhor do que os selvagens. Todavia, não tereis verdadeiramente o direito de dizer-vos civilizados, senão quando de vossa sociedade houverdes banido os vícios que a desonram, e enquanto viverdes como irmãos, praticando a caridade cristã. Até então, serei apenas povos esclarecidos, que hão percorrido a primeira fase da civilização. Espíritas, irmãos, rememoremos a advertência do Cristo, quando nos afirma que o reino de Deus não vem até nós com aparências exteriores. Para edificá-lo, não nos esqueçamos de que a doutrina espírita é luz em nossas mãos. Reflitamos nisso. Então, Emmanuel, Chico Xavier, Paris, França, 19 de agosto de 65. Então, está no livro, né? Entre Irmãos de Outras Terras, de diversos espíritos. Então, agora nós vamos fazer a nossa prece para começar os nossos trabalhos, e aí eu já passo a palavra para a Vânia, tá bom? Vamos fechar os nossos olhos, fazer uma respiração profunda. Vamos nos conectar à espiritualidade amiga aqui presente, acalmar o nosso coração e agradecer pela oportunidade bendita de estarmos aqui, todos com saúde, prontos para recebermos os ensinamentos do nosso Senhor Jesus Cristo. Que sejamos todos influenciados positivamente pelas palavras da nossa palestrante querida, Dona Vânia, e que ela também, por sua vez, seja intuída pelos espíritos amigos, que nos levem boas palavras, bons esclarecimentos e paz para os nossos corações aflitos. Que assim seja, graças a Deus. Bom, seja bem-vinda. Eu acho que sim. É gravado, né? É, porque ela é gravada sim. e é passado. Porque a minha dificuldade vai ser, por quê? Porque eu esqueci a minha pasta de anotações, eu vou ter que estar manuseando o celular para abrir. Mas a gente gruda ele aqui, ó. Ah, tá joia. Tá bom? Aqui, Tecnologia, né? É, que é muito chique. Olha, uma alegria muito grande estar novamente com vocês. Acho que já conheço alguns rostinhos aqui. E estar no GEICAM me dá assim. Eu vinha conversando com a minha amiga Marluza no caminho. Acho que já é a 200ª palestra que eu faço, mas eu sempre fico muito tensa. Por quê? Porque a gente assiste tantas palestras, a gente vê tantos palestrantes, né, com uma fala tão locais, tão coerente, e eu sempre penso assim, estou tratando com pessoas, antes de tocar a pessoa, estou tocando uma alma. Então, falar à frente é assim, de uma responsabilidade enorme, porque o meu intuito sempre foi, quando eu palestro, de as pessoas chegarem bem e saírem melhores, né? Algumas vezes que eu estive aqui, eu contei da minha história de vida, minha experiência que eu vivi, e que hoje já estamos trazendo já temas diferentes, né? E é muito bom, porque você acaba estudando, né? Indo para uns outros setores da nossa doutrina, que é tão consoladora e muito instrutiva. Quando me trouxe o tema orgulho e preconceito, é um tema tão atual e que já existe há séculos, há milênios. Na própria época do nascimento do Cristo, ele já nasceu em um ambiente extremamente conturbado, de preconceitos e de orgulho. E bem sabemos, nós espíritas, que o orgulho é uma das maiores chagas da humanidade. Porque o orgulho,
ele puxa o preconceito. Porque a gente tende a achar, né, de forma errônea, que somos melhores, por ter uma classe social maior, melhor, né? A questão dos conhecimentos, pele. Eu gosto de falar de pele, porque minha pele tem uma cicatriz muito grande, que é eu chamo que é uma tatuagem muito significativa na minha vida, e que a gente tende a achar que sempre somos melhores que o outro. E quando você tem arraigado esse orgulho de não nos vermos como todos iguais, porque o próprio Evangelho nos traz a todo momento que Deus nos criou todos iguais. Então a gente tem que tirar da mente aquela ideia que nós somos criações por uma linha de montagem ou uma série. Não. Somos espíritos, né, encarnados, e que cada um tem a sua individualidade. Pensamos diferentes, agimos diferente, mas nada nos impede de olharmos para o outro com a indulgência que o mestre tanto nos pediu, né? E vermos que, de fato, não somos mais inteligentes que o outro e não somos menos inteligentes também. Cada um tem a sua carga de contribuição para esse progresso. Então, eu trouxe aqui alguns slides. Orgulho e preconceito é o nosso tema. E no Evangelho segundo o Espiritismo fala muito sobre essa análise à luz da doutrina espírita, que é o nosso crescimento moral e espiritual. À medida que avançamos em conhecimento aliado a sentimento, eu costumo pensar assim, você pode ter um cabedal de conhecimentos, ter leituras diversas, mas se você não alia esse conhecimento com sentimento, realmente toma caminhos diferentes. É como se aliar a prática, né, com a sua teoria. Se eu falo do amor, que é um dos ensinamentos base que o mestre nos deixou quando esteve entre nós, como que eu falo de amor se eu não trato o outro com indulgência, se eu não trato o outro com benevolência, se eu tenho dificuldade de perdoar? No domingo passado, eu fiz uma palestra no Templo do Amor Universal e o tema era Fora da caridade não há salvação, que é o lema da doutrina espírita. E nós costumamos pensar assim, que a caridade, se você abrir o dicionário, você vai ver lá que a caridade é auxiliar, de alguma forma. Mas a caridade, na visão espírita, vai além disso. Quando você pratica a caridade, você está sendo beneficente. Quando você pratica essa caridade sem interesse nenhum, você está sendo benevolente. Então, tudo está baseado o quê? No amor. O amor é a grande mola propulsora. Então, essa visão do crescimento moral e espiritual, a partir do momento que você começa a introjetar dentro de você os valores morais aliados a essa evolução espiritual, a gente tem a impressão que nada está bom, que você não está melhorando, que você não está vendo transformação, mas está acontecendo sim. Enquanto uns estão engateando, outros estão caminhando, outros já estão em passos largos, mas é isso. A caminhada evolutiva, ela não dá saltos, assim como a natureza não dá saltos. Então é no nosso tempo, é no nosso esforço, é na nossa reforma íntima, a todo momento que a gente vai começando a colocar dentro de nós, a interiorizar esses ensinamentos do mestre. Santo Agostinho sempre dizia, ao final do dia, faça um levantamento de tudo que você fez. Aí você vai elencar. Ah, isso aqui foi legal, isso aqui não foi. Então você vai já retirar o que na sua consciência grita, que a consciência, ela sinaliza. E a gente sabe que ao deitar nossa cabecinha no travesseiro, algo vai apontar, olha, o que você fez de alguma forma não foi bom. Então vamos retirar e fazer sempre essa análise, para a gente estar alinhando esse crescimento moral com o espiritual. Porque essa também é o ensinamento básico da doutrina. Nós estamos aqui para evoluirmos. Estamos a caminho da perfeição, adentrando já um mundo de regeneração. E nós estamos pensando assim, que esse mundo de regeneração vai ser uma grande mudança exterior, no externo do mundo. Não, é dentro de nós, né? Essa mudança, transformação vai acontecer dentro de nós. Quando a gente começa a ter olhares muito mais significativos, amorosos, misericordiosos para os nossos irmãos. Então, o orgulho é esse sentimento de superioridade que dá essa falsa impressão
de que somos melhores. E de fato não somos. Quando vivemos experiências dolorosas, marcantes, né? De certa forma até difícil de superar, nós podemos, eu tiro por mim, da experiência que eu vivi. Uma experiência muito forte, né? Devolvi meu esposo, nossos 4 filhos, um acidente de carro, eu sou a única sobrevivente. Então, me vi naquele momento devolvendo toda a minha família em fração de 2 horas. E eu comecei a não a medir a minha justiça pela justiça de Deus, mas entender o quão Deus ele é cuidadoso com a criação. O quanto ele quer que nós observemos e entendamos que todos são irmãos, todos são iguais, e a partir da experiência tão traumática que eu vivi, que eu tive que experienciar, eu vi que no sopro tudo se vai. E que nós, de fato, precisamos elevar esse olhar para as coisas do alto, sair dessa visão terra a terra, nos vermos, de fato, a caminho da perfeição, evoluindo, melhorando, transformando e nos vendo como pessoas melhores. Porque o que vamos levar daqui, verdadeiramente, são os nossos bens espirituais. Quando eu devolvi toda a minha família naquela manhã, a minha consciência foi tão tranquila, porque o que eu pude fazer por cada um deles, eu fiz. O que eu pude ensinar para os meus filhos que foram evangelizados no Grupo Espírita Casa do Caminho no Guará, eu os levei à evangelização. E falando da leitura, né? É isso. Nós temos que nos evangelizar também. A gente acha que é só a criança e o jovem. Não, nós também precisamos a todo momento nos evangelizar para entender essa mensagem do Cristo que até hoje ecoa. E ela precisa fazer parte da nossa caminhada, para que possamos entender que o orgulho de mãos dadas com o preconceito não nos vai nos levar a nada. Na segunda, a dificuldade da humildade. Então, se você é uma pessoa orgulhosa, você vai ter dificuldade de ser humilde. Porque é controverso, né? O orgulho não te deixa sair do patamar, equilibrar, né? De certa forma, alinhar e até abaixar, porque bem-aventurado aqueles que serão humilhados, né? Que serão exaltados, para vermos a condição do outro. Quantas vezes nós não permitimos observar quantos infortúnios ocultos estão à nossa volta? O que são os infortúnios ocultos? São pessoas, né, são irmãos que passam por dificuldades de vários matizes e que nós não conseguimos ver nem ouvir. São os pedidos silenciosos. É um vizinho, é alguém na família, é alguém na sociedade. Então, nos calamos, tapamos nossos ouvidos para não atender esses chamados. Tudo isso por conta da falta também de caridade. A gente fala muito da caridade material, né? É o doar. É o doar os objetos para um bazar, né? É um agasalho, é um utensílio doméstico, algo palpável. E esquecemos o quanto está sendo gritante a caridade moral. É o ouvir, é o acolhimento, é o abraço, é a escuta respeitosa. É tentar se colocar no lugar do outro, que aí vem um chamado da indulgência, né? Eu costumo dizer que eu sempre coloco um bip aqui no meu bolso, o bip para sinalizar a benevolência, a indulgência e o perdão. Como temos dificuldade? Mas não nos culpemos. Por quê? Porque tudo é uma caminhada. É uma caminhada de ascensão. Faz parte. Nós estamos aqui para aprender. Ainda estamos sendo evangelizados. E quando retornarmos para o mundo espiritual, continuamos ainda a ser evangelizados. Porque se a vida continua, se nós somos espíritos imortais, então a aprendizagem ela é contínua. Temos apenas uma vida, mas as existências são muitas. Então, enquanto nós vemos irmãos, né, dando passos largos e achamos que nós não temos condições, temos sim. Porque Deus nos criou simples e ignorantes, mas passíveis de pensarmos, raciocinarmos e fazermos a diferença.
Então, no Evangelho segundo o Espiritismo, o orgulho é a fonte de todos os vícios. Se você tem o orgulho, você já vai ter o que? A consequência do preconceito. Ah, eu sou melhor porque eu tenho uma pele mais clara, né? Então, a gente, às vezes, a gente mede o caráter do nosso irmão pela cor da pele, pela classe social, pelo muito que estudou, pelos títulos acadêmicos. Mas pensarmos bem, somos todos iguais perante a criação divina e precisamos colocar isso na nossa vida diária, para que nós possamos dar esse salto, né? De sair do orgulho, do egoísmo, que são chagas, da avareza, dos 7 pecados capitais. Porque tudo isso puxa o preconceito, que é um tema que já existia na época do Cristo, nascimento de Jesus, onde judeus e samaritanos se dividiam pela crença. E a divisão era notória. Uns se achavam melhor que o outro. A classe social, né? A crença que não ia de acordo com os pensamentos, não conseguia ser indulgente com o outro. Tentar se colocar na posição de que o outro pode acrescentar com conhecimento para o nosso, agregar. E tem uma parte de uma fala de Emmanuel, no livro, não vou abrir o celular não, na lição 92, que ele faz uma referência a Maria Madalena, assim, de um valor excepcional. Eu nunca tinha pensado nessa questão. Quando for mais à frente, falando um pouquinho mais agora de alguns preconceitos em relação ao preconceito de gênero, de raça, de cor, né? Maria Madalena foi a primeira mulher, olha que Jesus teve todos os apóstolos, muitos apóstolos. Ela foi a mulher convocada para ir ao sepulcro ver a ressurreição do Mestre. E ele pediu que ela reportasse essa ressurreição. Olha o carinho do Cristo com a mulher, com Maria. E mais, Emmanuel diz que essa transformação de Maria, de Madalena, porque ela tinha lá as questões dela, né, situações muito vexatórias, mas ele diz que, comparando a transformação de Maria, foi muito mais sublime que a transformação de Paulo em Damasco, quando ele teve aquele encontro maravilhoso em estrada de Damasco com Jesus. E o que diferenciou essa sublimidade? Paulo conhecia a lei. Ele não era de todo cego. Mas ele teve a cegueira, né, física, para dilatar a visão espiritual. Paulo conhecia a lei e Madalena conhecia os vícios. Eu achei assim fantástico. Porque ele conhecia o que era o ensinamento do Cristo. E ele foi um perseguidor do cristianismo. Madalena só conhecia os vícios. Vícios terríveis. E ela foi transformada, de fato. E aí a gente se reporta agora à questão da mulher, né? O preconceito de gênero. E a gente fala-se do machismo, mas há muitas mulheres machistas também, né? Então a gente tem também que se colocar nesse degrau de evolução, de melhorar nos pensamentos, de ver mais à frente, de saber que realmente somos iguais, somos espíritos imortais, criados de forma diferente, como eu disse no início, sem montagem, né? Sem cópias, somos diferentes, fisicamente falando, e cada espírito na sua evolução. E essa caridade acaba sendo afastada também por conta da falta de humildade. Porque o orgulho, ele é uma chaga. E ele precisa ser retirado. Para que nós possamos colocar para fora as nossas virtudes. Porque quando somos caridosos, como estamos fazendo a beneficência, e começamos ali, de certa forma, fazer uma caridade, querendo um interesse, a partir se você já tem essa percepção, essa consciência, você vai continuar fazendo a caridade. Quando você perceber, você vai estar fazendo a caridade sem interesse nenhum. Aí é a verdadeira caridade, aí é a verdadeira virtude, que é a benevolência.
Fazer por amor. Fazer, como diz Allan Kardec, né, em uma de suas falas aqui no Evangelho, com todo o ardor do coração. Sim, mas eu faço o bem, eu ainda estou querendo algo em troca. Mas está fazendo bem. Que bom que você percebe que ainda está fazendo com interesse. Mas vai ter um momento que você vai se transformar e ver, opa, já não quero fazer com interesse. Eu quero fazer por amor. Então você está já galgando aí a verdadeira humildade e a caridade, obviamente dita, que é uma das bandeiras, né? Que é a bandeira da doutrina. E esse preconceito, esse julgamento sem conhecimento, né? Que é o pré-conceito, julgar sem conhecer, às vezes por padrões, né? Nós precisamos tirar esse estigma da nossa mente, do nosso dia a dia, da nossa rotina, seja no trabalho, na família, na comunidade, numa roda de amigos, realmente quebrar esses padrões de preconceito, porque se não tiver alguém para quebrar o ciclo, ele vai continuar. E graças ao bom Deus, está vindo aí uma geração nova, que já está menos resistente, já consegue ter movimentos, né, em prol disso, em prol daquilo, para quebrar isso, quebrar aquilo, já é uma boa evolução. Algo já está melhorando. Às vezes eu fico assim refletindo sozinha, pensando, nossa, a impressão que dá, a gente liga a televisão, é só tragédia, lê uma reportagem, é só tragédia. A impressão que dá é que o mal está vencendo, mas não está. Porque nós, na verdade, os bons, ainda somos muito tímidos em falar, em quebrar estigmas, em, de fato, transformar, em criar situações que passem somente de uma fala, mas de ação. Que se o outro faz, bom, quem está à sua volta vai querer copiar. Quando eu estava em sala de aula, eu falava muito com os alunos assim. Eles falavam assim, tia, fulano está copiando de mim, ele está me imitando. Eu falei, não, ele não está te imitando, ele está copiando o que é bonito. Então, se ele está copiando, que ele está gostando do seu caderno com flor, com a margem bonita. Então, assim, eu comecei a introjetar neles que aquilo era uma coisa boa. Que não era uma inveja, era o achar bonito o que o outro estava fazendo. E é essa a grande esperança que nós temos. Nós começarmos a espalhar essas bem-aventuranças, essas coisas boas que está tendo um resultado, para, de fato, não é nem contaminar, contagiar o outro. É isso que precisamos. Sair do nosso cantinho ali, né, do nosso espaço, realmente caminhar na linhagem do amor, que foi isso que o mestre sempre trouxe para nós, foi o amor. Quando ele sentou-se à mesa com os ladrões, com Madalena, né, tida como prostituta, com o aleijado, com o coxo, com o cego, com pessoas assim, alheias, né, à margem da sociedade, ele nos exemplificou o verdadeiro amor. É o amor que não faz acepção de nada, não diferencia. E eu gostei muito quando eu cheguei aqui, que as pessoas que já me conheciam abraçaram, né? Quem não me conhecia também. O olhar, isso é amor. Às vezes temos dificuldade de abraçar, mas podemos olhar. Podemos, né, oferecer uma escuta respeitosa. Isso é amor. Então, amor é uma palavra muito forte. Não dá para ser dita assim, jogada ao vento. Se você fala do amor, você tem que vivenciar de fato o amor. Porque ele perpassa, ele transcende. Abastece, serena, acalma, traz paz, traz harmonia. Nós sabemos que no seio familiar estão nossos maiores adversários, né? Irmãos que nos chegam. E não é fácil. Eu morei um tempo só, estou agora morando com minha mãe, com meus irmãos. Nossa, tem que todo dia estar cortando uma aresta. Mas nascemos na família que precisamos, justamente para treinar o quê? A humildade, a caridade, a paciência, a tolerância e o que é mais difícil, o perdão. Muitas vezes perguntamos, você perdoou? Perdoei, mas não quero nem ver perto. Na minha concepção, isso não é perdão. Eu acho assim que o perdão é você ainda ver a pessoa e ter a tranquilidade de bom dia, boa tarde, boa noite, né? Mas você não é obrigado, como diz Joana de Ângeles, a caminhar lado a lado com a pessoa. Você vai seguir em paz e vai desejar paz para a pessoa. Porque também temos nossos limites. Mas nunca deixemos de fazer o bem,
de pensar o bem, de falar do bem. Esse é o grande dínamo que está dentro de nós. Às vezes procuramos fora o que está dentro de nós. Eu nem digo às vezes, acho que é o que é certo. Dentro de nós é que está a grande mola propulsora. Guerras estão acontecendo no mundo exterior. E o nosso mundo interno? Certamente temos algumas guerras travando também. E temos que encarar. E temos que lutar contra esses nossos monstrinhos, né? Essas nossas questões interiores, a nossa vida, nossas situações, nossas angústias, nossos medos, que faz parte dessa reencarnação que nos é assim de uma valiosidade inenarrável, porque estamos tendo a oportunidade de conhecer a palavra, temos a oportunidade de participar de cursos, de ouvirmos palestras, né? Tá aí as redes sociais com muitos vídeos edificantes. Que bom que estamos encarnados. E melhor ainda, né, colocar em nossa mente essa oportunidade. Porque, como bem sabemos, somos trabalhadores de última hora, né? Então, a gente era chamado e corria, Agora tem que enfrentar. Estamos dando conta. Só estarem aqui, já estão querendo que algo melhore nesse mundo interno, nessas nossas guerras internas. Porque, na verdade, os maiores monstrinhos estão em nós, né? E são com eles que a nossa luta deve ser travada. A falta de empatia, na época do Covid, foi o vocábulo mais usado foi empatia. Então, sermos empatas é justamente isso, é a indulgência. Quer dizer, a indulgência que o mestre pregou lá atrás, hoje está aqui entre nós com um nome diferente, empatia. É nos colocarmos no lugar do outro, né? Avaliar. E aí, se eu estivesse na posição, né, do meu colega, o que eu faria? Tem um filme muito lindo que diz assim: em seus passos, o que faria Jesus? É maravilhoso. Em nossa condição atual, o que faria Jesus? Reflitam. Pela situação, boa noite, pela situação que estamos passando, que estamos vivenciando, que atitudes o mestre tomaria? Esse filme é maravilhoso. Se tiver a oportunidade de assistir. Então, a gente fica baseado nessas ilusões materiais que nos levam a nada, só nos faz ficarmos presos, né, a não evoluir, mental, moral, de toda sorte, psicologicamente falando, emocionalmente falando, e sabendo que o espírito é imortal, então a gente vai levar daqui tudo que nós estamos vivenciando. Então, que possamos, de fato, colocar em nossa mente só coisas boas, né? Hoje a qualidade, a saúde mental está aí fora, nós precisamos cuidar dessa nossa mente, cuidar do nosso corpo físico, cuidar do nosso perispírito, cuidar do nosso espírito, para quando retornarmos melhores do que chegamos. E nós temos essa condição. E temos alguns desafios sociais atuais, né? O preconceito, ser diferente não é nenhum problema. Então, nós temos aí os ícones, temos aí as imagens, nos mostrando que, fisicamente falando, temos nossas diferenças, né? Eu era perfeita, fisicamente falando, até 2010, até meados de 2010, final do ano, eu tive um acidente gravíssimo, fiquei com algumas imperfeições, uma perna um pouquinho mais curta que a outra, as marcas das queimaduras, mas isso não me fez uma pessoa diferente do outro, né? Eu tenho minhas sequelas físicas, mas me esforcei o máximo para voltar a fazer tudo o que eu fazia antes. O que eu fazia com a mão direita, eu treinei com a mão esquerda. Aí tem uma fala maravilhosa de Chico, quando ele diz: quando seu olho esquerdo parar de funcionar, vamos habilitar o direito, que Emmanuel exigia que ele fosse a psicografia, altas horas, madrugadas, e o olho dele estava sangrando, e ele dizia: eu não consegue, vamos habilitar o outro. E assim foi indo. É interessante, né? Eu nunca imaginei também que eu pudesse um dia sair da cadeira de rodas, ir para Andajá, para Bengalinha, voltar a dirigir, falar, andar, trabalhar, seguir a vida e dizer, graças ao bom Deus, eu tive esse coração de certa humildade, de voltar à sociedade, mesmo ainda tendo alguns olhares, né, querendo saber
Uma pessoa aproximou de mim e perguntou se foi o companheiro que jogou fogo em mim. Eu falei, não, foi um acidente de carro. Outro perguntou por que eu tossia, que eu fumava muito. Eu falei, não, inalei muita fumaça do acidente. Então, assim, de você encarar as suas dificuldades, de encararmos as nossas fragilidades e irmos à luta. Porque é isso que o Mestre espera de nós. Que levemos as nossas experiências, que agreguemos as nossas vivências a quem está à nossa volta, para mostrar que se eu conseguir, todos vão conseguir. Se no acidente queimou todo o meu cabelo, eu não tive uma marca das queimaduras no rosto, hoje eu sei como é que eu vou falar de tudo que é bom se eu tivesse um rosto totalmente sequelado, sem poder falar das benesses do alto. E Deus foi tão misericordioso que poupou meu rosto e me trouxe a fala para dizer como é bom sermos perseverantes no que é certo e no que é valoroso, que de fato vale a pena. Então, o problema é ser tratado diferente. Então, não a discriminação. Às vezes eu estou na fila de prioridade, por conta do meu quadril, eu tenho, né, a declaração e a mão, eu falei, não, eu vou para a fila comum. Porque eu já tiro já uma oportunidade de outro, que tem mais dificuldade para andar, um idoso, uma senhora. Então, de aceitarmos as nossas limitações e dizer, eu vou, eu dou conta, eu consigo. E não deixar que o desânimo tome conta da nossa mente, das nossas lutas. Porque a própria doutrina nos diz que ela é consoladora. Para ela ser consoladora, você tem que estar com o seu coração aberto e sua mente ampliada, para você entender que consolo é esse. Que consolo que vai fazer você olhar para você, ver as suas limitações, ver os nossos fracassos, as nossas dúvidas, nossos medos, lutar contra tudo isso, emergir e mostrar para si mesmo que eu consegui. Eu falo isso de propriedade, né, minha, que eu tive lá no chão e eu consegui. E estou aqui com vocês, para dizer que estamos juntos, mesma caminhada, encarnados, com as suas dificuldades, e precisamos nos inspirar. Assim como o Mestre nos inspira até hoje, né, precisamos nos inspirar nas pessoas que estão na caminhada também. Nós temos exemplos belíssimos de superação, de resiliência, né, de fortaleza. Vamos nos inspirar, vamos nos espelhar e fazer valer a nossa encarnação. E essa questão do gênero, né, masculino, feminino, hoje estamos na condição de mulher, de homem. Eu já estive na condição de professora em sala de aula, não pude mais como regente, fui ser professora em biblioteca, aposentei. Hoje não estou mais nem na escola, nem na biblioteca, nem em sala de aula. Hoje estou em outras posições, né? Ajudando mães, pais enlutados, participando de palestras motivacionais. Então, nós estamos, nós não somos. Então, quando começa a pensar nessa linha da doutrina de que as reencarnações são necessárias para que haja essa volatilidade de setores, hoje eu estou como mulher, eu posso vir como homem, hoje eu sou da pele negra, eu posso vir albina, para que nós nos reconheçamos no outro, para que a gente não tenha, para a gente quebrar esse estigma também do gênero. Nós estamos nessa condição, mas nós não somos essa condição. E a religião? Né? Lá na época do Cristo, as crenças, judeus, samaritanos, e até hoje. Tem uma fala do Chico que diz assim, se a bandeira da doutrina espírita fosse fora do espiritismo não haveria salvação, eu não teria me tornado espírita. Porque nossa bandeira não é essa. É fora da caridade. Porque a caridade é o amor em ação. Então, tudo está envolvido no amor. A religião, independente, você pode não concordar, mas precisamos respeitar. Né? Porque cada um de nós tem a nossa crença. Então, vamos respeitar, olhando como irmãos, criados, simples, ignorantes, e cada um na sua caminhada, cada um na sua crença, cada um no seu conhecimento, cada um na sua evolução. E respeito também é base, né? Para outras virtudes que nos virão. E um tema muito em alta, a questão do feminicídio.
quando o mestre convocou Madalena para ir até o sepulcro e ver que ele, né, que ele tinha ressuscitado, pediu que ela levasse essa boa nova. Então ele confiou essa mensagem maravilhosa a uma mulher. Olha o respeito, olha a consideração, o amor, o carinho. E hoje estamos aí com números enormes, gravíssimos, de feminicídios pautados em sentimento de posse, de donos, né? Que também não deixa de ser um preconceito, né? A questão do gênero. E nós podemos colaborar, sim, com a iluminação da Terra. O altruísmo é o contrário do egoísmo. Enquanto você quer tudo para si, sem olhar a demanda do outro, e quando você começa a melhorar esse olhar de forma altruísta, do dividir, do compartilhar, já é um grande passo. Quando conseguimos trazer à casa espírita objetos para um bazar, estamos excitando o quê? O desapego. Né? Às vezes a gente olha o guarda-roupa, não, gostando dessa blusa, não vou doar não. Aí põe, tira. Sinal que nós estamos muito apegados. Quando não conseguimos desapegar de um celular de marca, de um relógio de marca, de um carro. Então, assim, a gente começa com as coisinhas pequenininhas. E você começa a praticar o altruísmo. Já está conseguindo tirar esse vício, essa chaga do egoísmo. Já consegue dar um grande passo. O individualismo já está aí, a planetariedade, né? Hoje nós conseguimos ter em tempo real todas as informações do planeta, do mundo. Não precisamos nem nos deslocarmos tanto. Então a gente já começa a sair desse individualismo, mesmo que a gente não conheça a cultura, mas já podemos conversar com pessoas de outros países, né? E tornarmos grandes amigos e irmãos. Porque é isso que a globalização vem trazendo. Quantas novidades que nós estamos tendo tempo, e graças ao bom Deus, de vermos, né? E essa indiferença, que é o contrário, né, da solidariedade. Estamos aí em guerra e nós podemos, mesmo sem conhecer nossos irmãos que estão padecendo nesse momento tão triste, vibrarmos em nossas preces, em nossas orações, em nosso amor. Porque chega. Então você é o que você vibra. Nós somos o que vibramos. Às vezes pode pensar assim, mas eu não estou fazendo nada. Está fazendo muito. Só em lembrar desse irmão, desse flagelo, das dores, estamos sendo solidários. Não precisamos nem tocar, que a mensagem chega. A competitividade, né? Então vamos trabalhar de forma cooperativa, em equipes, com trocas, com experiências, de fato, agregando. A gente já vive num mundo tão competitivo, né? Então vamos levar essa colaboração, essa cooperação. E o preconceito é o contrário da indulgência. Se você não se coloca no lugar do outro, você vai só aumentar o seu preconceito. Seja de raça, seja de credo, seja de classe social, seja de cultura. Qualquer tipo de preconceito que nós tenhamos não nos faz praticar a indulgência. Gênero, somos iguais. Homens, mulheres, negros, pardos. Viemos de uma cultura, uma miscigenação, né? Negros, brancos e índios. Somos o país da maior cultura, de mais diversidades. Então, precisamos nos vermos de formas iguais. A intolerância religiosa, vamos trabalhar a tolerância, mesmo que não aceitemos, mesmo que realmente não concordemos, que nós saibamos sermos tolerantes. E o feminicídio nada mais é que o respeito à mulher. Sempre. E nós podemos, enquanto pais aqui presentes, avós, tios, né, evangelizadoras, incutir em nossas crianças, nossos jovens, que ainda dá tempo. O respeito, né? De mostrar que ninguém é dono de ninguém. Lá na educação infantil já pode ensinar o menino, né, deixar a coleguinha
dar à frente, na fila, não sei. Mostrar gestos de bondade, de gentilezas. Porque a questão da violência, ela é muito estrutural também. Então, é muito remota. Vem e vai só estruturando num sistema muito patriarcal. Então, nós temos, sim, essa condição de mudar toda essa mentalidade das nossas crianças, dos nossos jovens, em especial os meninos e os rapazes. Em um Evangelho segundo o Espiritismo, a igualdade dos espíritos, fomos criados simples e ignorantes, somos destinados à perfeição, cada um na sua caminhada evolutiva, né? Mas isso não nos impede de olhar para o lado e ver coisas boas que o outro está fazendo e colocar também para nós. A gente tem que copiar o que é bom, sempre o que é bom, o que vai de fato fazer a diferença. E essas diferenças são passageiras, assim como a vida. São passageiras, porque não somos eternos aqui. Eterno é o nosso espírito. Retornaremos quantas vezes forem necessárias, para que possamos entender, como diz o espírito de Fenelon, que o amor é o que transforma. Como diz o espírito de Lázaro, que Jesus usou 2 palavras que devem basear a nossa vivência: o amor e a encarnação. Que bom que existe, que temos as reencarnações, para voltarmos quantas vezes for preciso, para a gente se melhorar. Reencarnar não por reencarnar, reencarnar para evoluir, para melhorar, enquanto espíritos imortais. E essa mensagem dessa transformação interior nada mais é que a reforma íntima, né? É de nós estarmos, de fato, a todo momento, nos questionando, nos analisando. Tem um livro do Hamed, Dores da Alma. É uma leitura super tranquila, que fala de muitos temas interessantes, egoísmo, orgulho, preconceito, e falando mais ainda da questão da reforma íntima, que precisamos a todo momento estar elecando o que é bom, o que deve sair, o que deve ser extirpado, tirado da raiz, para a gente conseguir sermos uma pessoa melhor. Esse é o amor ao próximo. No Evangelho segundo o Espiritismo, bem-aventurados, no capítulo 5, se não me engano, amai os vossos inimigos. Como é difícil, né? Porque amar um amigo é muito fácil. Geralmente um amigo vai muito com as nossas, né, com os nossos anseios e desejos. Agora, amar os nossos inimigos, orar pelos inimigos, desejar o bem para os inimigos, é uma tarefa difícil, porém necessária. Até porque Deus não nos pune e não nos castiga. Ele nos dá a oportunidade de vencermos as nossas mazelas e ver a necessidade de amar, sim, de fato, os nossos inimigos. E é esse o caminho da evolução, é o amor. Não há caminho melhor. Quando eu vivi a experiência, pensava nos caminhos a seguir, né? E eu vi que não era o esquerdo nem o direito, era para frente. Esse é o caminho que nós temos que seguir. Para frente, para o alto, para cima. E só depende de nós. Quantas vezes eu conversei com Deus e pedi para Ele a oportunidade de voltar a andar, falar, dirigir, voltar a trabalhar. E a oportunidade foi chegando. Só que aliada à força divina, também tem que haver a nossa força de vontade, a nossa disposição, a nossa coragem, a nossa vontade de fazer diferença. E quando me recordei, né, da tragédia, me recordava e lembrava das minhas filhas desencarnando carbonizadas, eu pedi muita força a Deus para que Ele não me deixasse tornar uma pessoa amarga, para que eu pudesse levar todo esse amor que nunca morrerá dentro de mim, pelos meus filhos, pelos meus 4 filhos e pelo meu esposo, que eu pudesse transportar esse amor para outras pessoas. Me recordo de uma reportagem que eu dei na TV Record, e ao final uma senhorinha me ligou e falou: professora Vânia, eu falei sim, olha, eu estou aqui encantada porque você falou dessa história tão triste e você não secou para o amor. Então não nos deixemos secar para o amor. Não nos tornemos amargos.
E não deixemos que a mágoa, faça morada em nosso coração. Porque muitas vezes achamos que a culpa é só do outro, mas porque nós permitimos que o mal adentre. Né? Então, as brechinhas que ficam abertas, o orar e vigiar que não está constante. Eu teria muitos motivos para dizer não à vida. E com todas as certezas. Eu poderia ter enveredado para o mundo do álcool, né, das drogas, ficar prostrada numa cama, tentar um suicídio, ficar depressiva. E eu consegui reunir toda essa força de gratidão a Deus pela família maravilhosa que eu tive, 20 anos de casada, muito feliz, e dizer, mesmo sangrando por dentro, eu quero continuar. Então, mesmo sangrando por dentro, que vocês continuem, que nós continuemos. Porque o Mestre nos fez para sermos perfectíveis. E temos essas condições. Basta acionar esse dínamo dentro de nós e fazer valer essa nossa encarnação. E combater o bom combate. Né? Dos apóstolos, eu sou encantada por Paulo. Porque ele sempre diz umas frases maravilhosas. E uma delas que eu sempre levo para a minha vida é não sou mais eu que vivo, é o Cristo que vive em mim. E o Cristo é puro amor. Então, se nós dizemos que amamos a Deus que não vemos, como vamos dizer que amamos o nosso outro que estamos vendo e temos a mágoa, o ressentimento, o rancor, o ódio, a vingança? Né? Então, vamos tirar pela raiz todos esses vícios, né? Essas ervas daninhas, para que elas não sufoquem o que temos de bom em nós. Esse é o caminho. E vós sois a luz do mundo. Nós somos essa luz do mundo. Então, façamos resplandecer essa luz. Assim como o sal da terra, né? Que nós somos o tempero da nossa família, do nosso trabalho, da nossa comunidade, dos nossos encontros. Então, que sejamos também esse sal para nós, para o nosso mundo interior. Porque ele só vai transformar o que está fora quando de dentro começar esse trabalho de transformação interna, né? Porque a gente não pode... A gente pode até enganar o outro, mas a gente não engana Deus. Porque ele nos sonda. E na sua onisciência, que sabe tudo, na sua onipotência, que pode tudo, na sua onipresença, que está em todos os lugares, ele sonda nossos corações. E antes de sondar as nossas práticas, ele já viu as nossas intenções. Então, que sejamos puro amor. Façamos brilhar a nossa luz, como está em Mateus. Temos essa luz. Muitas vezes a gente está procurando no fim do túnel, né? Essa luz. Pelo que eu vivi, eu achei essa luz dentro de mim. Quando eu disse sim à vida. Quando eu disse que, apesar do sofrimento, né, que a dor, muitas vezes, ela é insuportável, a dor nos chega, a dor nos chega de surpresa, né, bate a porta. Então, a dor é inevitável, mas permanecer no sofrimento é uma opção de cada um. Então, vamos optar sempre em sermos melhores. Olhar para o nosso próximo, nosso irmão, como pessoas iguais, independente da sua classe social, independente da sua cor, independente do seu gênero. Amemos, respeitemos, acolhemos. Gosto muito dessa fala de Leonardo da Vinci, quando nos diz que o nosso trabalho seja perfeito para que, mesmo depois da nossa morte, ele permaneça. E de toda a minha vivência, eu publiquei um livro, Pérolas no Asfalto. Infelizmente, não tenho nenhum exemplar, quero fazer novas tiragens, porque alcancei o objetivo da obra, é mostrar que vale a pena viver. E muito. Nas campanhas, né, contra as ideações suicidas,
vamos dizer que eu quero ficar. Fiquem. Todos nós devemos deixar um legado de amor. Eu sou contra as mensagens póstumas. A gente tem que dizer que ama agora, abraçar agora, reconciliar com o adversário enquanto a gente está na caminhada. Que é isso que vale a pena. Chegar do outro lado com a bagagem vazia de coisas ruins, mas cheias de virtudes, da alegria de viver. E dizer sim, não venci tudo, mas me esforcei o bastante. E essa frase de Chico é maravilhosa. Embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, qualquer um pode começar agora e fazer um novo final. Porque todo dia é dia de recomeçar. Todo dia é dia de exemplificarmos a resiliência. Nós sabemos que nosso cérebro, ele é de uma plasticidade imensa. Que nós também saibamos ter essa plasticidade, essa flexibilidade, essa aceitação. E nós temos tudo isso na resiliência. Ser resiliente é aceitar sem questionar, é aceitar de qualquer maneira? Não. É aceitar com resignação. E aqui no Evangelho nos fala uma passagem maravilhosa da fé raciocinada. É aquela fé aprendida, compreendida, introjetada e vivenciada. E eu só entendi a fé raciocinada quando eu vivi a experiência e vi que a minha fé, eu nunca imaginei que esse grãozinho de mostarda, essa centelha divina que cada um temos de nós, eclodisse de uma tal maneira dentro de mim e dissesse, apesar de tudo, eu aceitei de forma resignada, sem nenhuma querela, sem me queixar, sem resmungar, sem lamentar. Então, a aceitação, a fé, ela vai além. Se eu perguntar quem tem fé, todos nós temos fé. Mas será que nossa fé é o bastante para aceitar os propósitos e confiar plenamente, sem questionamentos, sem lamúrias, sem desconforto? Então, essa fé também ela é exercitada nas experiências que nós vivenciamos. Olha, muito feliz, espero ter levado a mensagem. Quero agradecer a caridade, porque a escuta é o respeito, é a caridade. E muito feliz pelo convite, me sinto assim em casa. A perninha está doendo, estou encostadinha aqui, mas estou tranquila, porque eu vi em cada olhar, em cada expressão corporal, o acolhimento. Então, me senti muito amada por vocês. Obrigada por tudo. Então, eu vou apagar a luz, vamos fazer uma prece de encerramento para a gente passar para a segunda etapa, né, dos trabalhos da noite, que é o passe, tá? Então, vamos novamente fechar os nossos olhos e agradecendo a oportunidade de estarmos aqui essa noite, temos o privilégio de ouvir as palavras da Vânia. Vamos agradecer ao Mestre Jesus, o dom da vida, e que sejamos sempre luz no caminho de outras pessoas. Que todos os nossos problemas não sejam empecilho para que a gente demonstre o nosso amor. Como disse a Vânia, o amor é a mola propulsora desse universo, né? Que sejamos amor em todos os nossos pensamentos, em todas as nossas ações. E mesmo em momentos em que a gente não consegue externalizar esse amor, que a gente consiga, pelo menos em pensamento, nos livrarmos, né, das chagas do preconceito e do orgulho, e que hajamos com mais amor em todas as possibilidades da nossa vida. E agradecendo mais uma vez, damos por encerrada a primeira parte dos trabalhos dessa noite, e em seguida vamos seguir para o passe. Que assim seja. Graças a Deus.